É de qualquer jeito quando você trata os particulares, não. Se você cometer uma ofensa, seja ela física, seja ela moral, você pode ser demitido, salvo quando é em casos de legítima defesa. Fala galera, beleza? Professor Fabiano Aleluia de volta na área. Hoje a gente vai falar sobre a parte de responsabilidades. Ela está lá no título 4 que fala do regime disciplinar. A parte de proibições, as partes do que você deve fazer, aquilo ali é leitura, vocês dão a lida, é bem tranquilo, beleza? A gente vai falar de responsabilidades. Você se lembra do amigo do tio do vizinho que fala que servidor público é tudo vagabundo, que não tem responsabilidade mesmo? Pois é, ele não está dizendo nada com nada. Tem responsabilidade sim, beleza? Lá no Estatuto de Barra dos Coqueiros, a gente tem na parte do regime disciplinar as responsabilidades desses servidores públicos. O servidor, quando comete uma infração, pessoal, ele responde em 3 esferas. Ele responde na esfera civil, ele responde na esfera penal e ele responde na própria esfera administrativa junto à prefeitura. Tá ok? Tá dividido aqui esses 3 tópicos, onde cada um tem a sua responsabilidade. No caso da esfera civil, o servidor ele responde por ato omissivo e comissivo. Aí você fala, o que é esse negócio, né? Omissivo é quando você deve fazer e não faz, uma atitude como servidor. E comissivo é quando você faz algo errado, você responde perante a esfera civil. E também tem a questão, você responde se a ação for dolosa ou culposa, e você fala, pô, o que é doloso, o que é culposo? Você deixou a toalha em cima da cama. Aí seu marido, sua esposa, sua mãe chega lá e reclama, né? Você fala, não, mas eu não tive a intenção de deixar não, pronto. Então você deixou a toalha em cima da cama de forma culposa, sem intenção. Agora se a pessoa reclama que você deixou a toalha em cima da cama, você fala, me esqueci mesmo, aí você fez com intenção, né? Aí foi doloso, no caso que você esqueceu a toalha em cima da cama, beleza? Então na esfera civil você responde pelo que você não fez e devia fazer, ou pelo que você fez com intenção ou sem intenção, beleza? Isso é a resposta na esfera civil. Beleza, vamos para a esfera penal. Você responde pelos crimes do Código Penal e outros diplomas normativos, porque tem as leis extravagantes, aquela coisa toda, né? Na esfera penal você responde por crimes e contravenções, beleza? Qual que é a diferença? Bom, no caso dos crimes você tem a pena de reclusão e de detenção, beleza? Disposto lá no Código Penal. E no caso das contravenções, você tem a prisão simples e você tem a aplicação de multa. Essa é a diferença entre crimes e contravenções, quando o servidor responde na esfera penal. Na esfera administrativa, que é justamente onde a administração tem o seu procedimento, tem lá tudo parametrizado, você responde por ação ou por omissão, ou seja, você responde pelo que você faz ou por aquilo que você deveria fazer e não fez no exercício das suas funções, beleza? Do seu cargo público. Beleza, vamos aqui a mais alguns detalhes sobre responsabilidade. Sobre responsabilidade, pessoal, quando você comete algum vacilo, faz alguma coisa, você deu prejuízo na administração, você tem que ressarcir, beleza? Essa indenização que você tem que, no caso, pagar a administração, ela é até 10% da sua remuneração, beleza? Se na prova dizer que até 10% do vencimento base está errado, é 10% da remuneração, que vai ser debitado mensalmente do seu contra-cheque, beleza? Para poder indenizar esse prejuízo que você deu à administração, quebrou algo, enfim, atrasou e gerou prejuízo, alguma coisa dessa natureza. No caso de danos a terceiros, um exemplo, você tem lá o cara da SMTT, está dirigindo um carro e bate no carro de um particular e prejudicou a chaparia, pronto. Esses danos a terceiros, você responde à administração pública, beleza? Você não responde diretamente ao particular. Quando o cara da SMTT, que é o órgão de trânsito daí de Sergipe, ele bate no carro do particular, quem paga ele é, no caso, a prefeitura. E depois a prefeitura vai lá e aciona esse servidor que deu esse vacilo, né?
Você responde por danos a terceiro, respondendo na administração pública, de forma amigável, a administração conversando com você sobre o assunto e você aceitando, ou por ação regressiva, que é a parte mais coercitiva, né, que tem. Quando o cara tem mão amigável, ele vem para cá. Mas de qualquer forma, danos a terceiro, o servidor ele responde à administração pública. Então já vimos que não é de qualquer jeito, entendeu? Beleza. No caso de reparar danos causados à administração pública. Isso aqui é um dispositivo para o cara não causar um dano à administração pública e de repente seus sucessores se beneficiarem disso. Isso seria um incentivo até o servidor cometer o ilícito. Então, o servidor ele é responsabilizado por reparar danos, sendo que os seus sucessores pagam essa dívida até o limite da herança. Isso daqui, pessoal, é porque quando, no caso, o servidor ele vier a falecer, os seus filhos eles irão herdar, no caso, aquilo que era constituído como bem dele, entendeu? Então, no caso de reparar danos, ele se estende aos sucessores até o limite da sua herança. Isso aqui é para desestimular o cara de fazer alguma coisa contra a administração pública e deixar aos seus descendentes, beleza? Sobre responsabilidades é isso aqui, novo quadro, a gente vai trazer mais assunto. Já já a gente volta aqui com um novo quadro. Pronto, galera, quadro novo aqui. A gente está com o tema sanções administrativas. Aqui são os tipos de sanções, depois a gente vai especificar cada um desses tipos, beleza? Para a gente estar entendendo como é que ele funciona. Quais são as sanções administrativas? Advertência, multa, suspensão, destituição do cargo, a demissão e, no caso, a cassação, né, da aposentadoria ou da disponibilidade. Beleza, são os tipos de sanções administrativas. Vamos para frente. No caso de uma infração, pessoal, quando o servidor comete uma infração, ele tem apenas uma sanção, ele não pode ter duas punições pelo mesmo erro, beleza? Isso está tendo no nosso ordenamento jurídico, não existe duas punições para o mesmo erro. O que existe é uma punição e os demais podem funcionar como, no caso, agravante, né? Sobrecarregar. A infração ela tem apenas uma sanção, beleza? Quando ocorre a infração simultânea, ou seja, o servidor comete duas infrações ao mesmo tempo, vale a maior, beleza? Vale a que tem a maior punição. E no caso das outras, as outras funcionam como agravante dessa que vai ser aplicada, beleza? No caso de mais de uma infração, você aplica somente uma sanção, no caso de mais uma infração, vale a maior. Beleza. E quais são as considerações no caso da aplicação dessa sanção? As considerações na aplicação dessa sanção, porque cada indivíduo tem um histórico, cada indivíduo tem, no caso, seu comportamento diante da administração, né? Tem o que repete, tem aquele que nunca cometeu e é a primeira vez. Então, você tem que considerar, no caso, na sanção administrativa, a natureza, beleza, dessa sanção, a gravidade, às vezes não foi uma coisa tão grave, enfim, é tranquilo, e os danos que foram causados, no caso, diante dessa ação do servidor. Ok, isso são as considerações. Tem que se analisar também as circunstâncias, no caso, os agravantes, os atenuantes, perdão, e os antecedentes. Pessoal, agravante, beleza? Piora. E atenuante, ele torna menos grave, tá ok? Beleza. No caso das advertências, pessoal, elas funcionam por escrito, beleza? Quando ocorre a negligência, pequenas omissões e faltas. A advertência, ela é sempre por escrito, beleza? Eu vou especificar cada um desses aqui e a gente vai vir nos próximos quadros com essas considerações. Pronto, galera, quadro novo aqui, a gente vai falar nesse quadro sobre multa, beleza? Que é um tipo de sanção administrativa, e logo mais a gente vai falar sobre suspensão que está ali coberto também. No caso de multa, o que a gente tem para falar de multa? Existe uma obrigação, beleza, da administração de comprovar que esse servidor cometeu a negligência, para esse servidor poder pagar essa multa.
No caso da negligência, que a administração tem que comprovar, a administração tem que comprovar o seguinte, que houve desaparecimento, inutilização ou avaria de material, beleza? Para que esse servidor ele pague essa multa, beleza? Falando um pouquinho mais sobre a multa, aliás aqui substitutivo de suspensão, aqui já é suspensão, né? Beleza, vamos adiantar a suspensão. É isso mesmo, a multa é só a obrigação de comprovar. Beleza, no caso da suspensão, pessoal, quando é que ela se aplica? Quando há uma falta grave, beleza? Quando viola o estatuto ou quando tem uma reincidência, aí você aplica a suspensão. A suspensão tem um detalhe, mais de 60 dias de suspensão você perde direitos e vantagens. Você fica suspenso, mas não recebe nada, beleza? Se tiver suspensão maior que 60 dias. Essa suspensão ela também se aplica, pessoal, como gradação de uma penalidade mais grave. Se lembra da questão do atenuante? Que ele, no caso, ajuda a diminuir, né, a gravidade da pena. Se tem uma pena maior do que a suspensão, e no caso o atenuante diminui essa gravidade, aí você leva a uma suspensão. Ou seja, a suspensão pode ocorrer quando você tem uma gradação menos grave sobre a falta que, no caso, o servidor cometeu. Beleza. A suspensão, ela ocorre, mas tem o seu substitutivo. Aí você se pergunta, o que é isso de substitutivo? Você está no setor, cometeu uma falta grave, mas só tem você para trabalhar. Como é que a administração vai poder suspender você por determinada quantidade de dias? Não pode. Então, se precisa de você lá, o substitutivo de suspensão pode ser você trabalhar e só receber 50% do seu dia de trabalho. Beleza? Esse é o substitutivo de suspensão. Nesse substitutivo de suspensão, é considerado, na verdade, quando ocorre isso, considera-se para a questão dos seus avanços, promoções e licença-prêmio. Então, o ideal é que você não tenha punição, porque quando acontecem essas coisas, isso daqui influencia nos seus avanços, promoções e também na licença-prêmio, beleza? Aqui eu pensei que era continuidade de multa, pessoal, mais tranquilo. Multa, a administração tem que comprovar a negligência do servidor nesses 3 parâmetros. Suspensão, falta grave, viola o estatuto ou reincidência, ou no caso de você ter uma pena mais grave, ela for atenuada, se não recebe ela, você recebe uma suspensão. E se não tiver gente suficiente no setor, não puder nem lhe suspender, no caso, diante da falha que o servidor cometeu, tem um substitutivo. Você vai continuar trabalhando, só que você perde 50% do seu dia, beleza? Novo quadro, a gente vai vir aqui com outras situações relacionadas à sanção administrativa. Pronto, galera, destituição do cargo, sanção administrativa. O que é destituição do cargo? Ela tem 2 modalidades, beleza? Porque o cargo em comissão, ele pode ser ocupado tanto por pessoa que não é servidor, tanto pelo servidor público. Quando ele é ocupado por pessoa que não é servidor, é chamado cargo em comissão, beleza? Quando é ocupada por servidor, é chamado de função gratificada. Ou seja, o servidor, ele tem a sua posição, mas ele deixa a sua posição para assumir essa função gratificada. Ele ganha um pouquinho a mais, por isso que tem essa denominação, beleza? A destituição do cargo, ela tem, na verdade, alguns requisitos para poder ela funcionar. No caso da função gratificada, quando o servidor sai de uma função para poder, como é que se diz, atuar nesse cargo da função gratificada, quando é que ele é destituído do cargo? No caso, o servidor, quando ele comete um ato sujeito à suspensão, beleza? Ele pode ser destituído. Quando falta a exação, isso daqui tem a ver com a questão de não cobrar impostos, é mais para cargos da fazenda pública, né? Dos cargos da área fiscal. E quando se tenta encobrir erros de terceiros, está até aqui, ó, encobrir erros de terceiro, que aqui é outra informação. Vou até tirar aqui. Não pode, pessoal,
na posição da função gratificada, você vai exercer um cargo de chefia, perdão, e querer deixar o seu amiguinho lá cometer uma falha e não apurar, beleza? Você tem que agir conforme a sua função, senão você pode ser destituído do cargo. No caso do servidor, pessoal, quando ele ocupa uma função gratificada e ele é destituído do cargo, ele não perde o seu cargo efetivo, beleza? Ele é destituído dessa função gratificada, mas ele volta a ocupar o seu cargo de servidor. Ele não fica fora da administração pública, diferente do particular, que não é concursado, que ocupa o cargo em comissão. Quando ele é destituído, ele já não faz mais parte da administração, beleza? Pronto, galera, quadro novo, sanção administrativa de demissão. Quando é que ela ocorre? Quais são as situações? Beleza, sanção administrativa de demissão. Tem alguma ressalva? Tem sim. A sanção de demissão, pessoal, ela não atua na administração pública, está claro lá no estatuto. Sempre, olha essa palavra aqui, ó, sempre, a decisão de demissão, ela tem que ser fundamentada, beleza? Não pode ser uma coisa avulsa, não pode ser uma pessoa uma situação baseada em sentimento pessoal, beleza? Situações em que ocorre a demissão. Crime contra a administração pública. Pode ocorrer demissão. Quando você comete algum crime com mais de 4 anos de prisão, você é demitido também. Abandono de cargo, certo? Quando você abandona o cargo sem justificar, por mais de 30 dias consecutivos, esse abandono, beleza? Ele também gera a demissão. É de qualquer jeito quando você trata os particulares, não. Se você cometer uma ofensa, seja ela física, seja ela moral, você pode ser demitido, salvo quando é em casos de legítima defesa. Claro, ninguém é de ferro. Se você for agredido, você, no caso, revidar por legítima defesa, você necessariamente não vai ser demitido, beleza? Por isso que no caso aqui tem um salvo legítima defesa. Aplicação irregular de verba pública. Aí jamais o pessoal da fazenda, da área fiscal, se aplicar a verba de forma errada, também pode gerar a demissão. Beleza. Revelar segredo do cargo. Pô, você está lá no cargo, informação privilegiada da administração pública. Você vai fazer revelação a terceiros, isso pode implicar na sua demissão, porque como o nome já está dizendo, é o segredo do cargo. Não é para o servidor revelar para ninguém, beleza? Beleza, pode ocorrer demissão nesses casos. Lesão ao erário, se você gerar algum prejuízo, enfim, você pode ser também demitido. É possível. Acumulação ilegal de cargos. Você pode ser demitido? Você pode ser demitido. Só que o próprio estatuto ele tem uma ressalva, né? Quando ocorre essa identificação de que você tem uma acumulação ilegal de cargos, você tem que optar apenas por um, beleza? Você pode ser demitido pela acumulação ilegal, mas o próprio estatuto ele diz que você tem que optar por apenas um dos dois cargos públicos. Beleza. Conduta escandalosa também pode gerar demissão, ficar discutindo, a pessoa vai de roupa curta, ficar se abaixando. Conduta escandalosa também pode gerar demissão do cargo público. No caso de ausências, mais de 60 dias injustificada também pode gerar demissão. E no caso a indisciplina, a insubordinação reiterada no setor, ela também pode gerar demissão, beleza? Você tem que ter esses parâmetros para poder conduzir os comportamentos humanos. Justamente o cara não pode agir de qualquer jeito, ele tem que respeitar o chefe dele, porque indisciplina e subordinação reiterada, repetida, pode gerar demissão desse servidor, beleza? Galera, quadro de, no caso, cassação da disponibilidade da aposentadoria, sanção administrativa, né? Ela depende de comprovação de um desses atos aqui cometido pelo servidor que está em disponibilidade ou na aposentadoria. No caso, quando em atividade a pessoa cometeu atos que impliquem demissão, ele tem a sua disponibilidade ou aposentadoria cassada. Quando ele aceita cargo ou função pública indevidamente, isso também gera cassação da disponibilidade da aposentadoria. Quando ele representa ilegalmente estrangeiro, isso também gera cassação. Faz contrato com a administração municipal. Claro, se ele está em disponibilidade ou na aposentadoria, ele vai firmar contrato com a administração pública, né?
Quando exerce a advocacia administrativa, representa interesse de particular perante a administração, isso também gera cassação, disponibilidade de aposentadoria, e quando comete usura, praticar juros ilegais acima do determinado por legislação, isso também gera a cassação. Beleza. Pessoal, no caso dos atenuantes, que é o que torna menos grave a infração, no caso da sanção disciplinar, o que é um atenuante? Você ter mais de 10 anos exemplar de comportamento e você fazer a confissão espontânea, beleza? Isso é um atenuante para a sua infração, isso torna ela menos grave. E o que é, no caso, o agravante? O agravante é quando você, concurso de agente, mais de uma pessoa fazendo a situação, isso agrava. Você está cumprindo outra pena e comete outra infração, isso também é agravante, isso sobrecarrega. No caso de acúmulo das infrações, entendeu? Quando você é reincidente no tipo de infração ou quando ocorre o dolo, que é com intenção ou omissão, beleza? Aí isso é agravante. Beleza, pessoal, a gente falou de cassação de disponibilidade e aposentadoria, definição de atenuante e agravante, sanção disciplinar termina aqui. Valeu, galera, já fui, um abraço!